Mas, na verdade, hoje eu vou falar sobre a cruz de Cristo. Porque refletir sobre a cruz é sempre uma tarefa nossa do cristão. Mas refletir sempre de novo, do ponto de vista teológico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista político, do ponto de vista sociológico. É uma discussão ampla. Então, faz parte da gente pegar os símbolos também e repensá-los. Porque tudo aquilo que a gente não repensa, tudo aquilo que a gente não questiona, não avalia, perde o sentido. Ele pode se esvaziar do sentido. Então é preciso a gente estar sempre voltando para que aquilo tenha simbologia para nós. Quando vocês olham para a cruz, né, para a cruz de Cristo, cada pessoa tem um tipo de sentimento. O que isso te evoca, né? Qual o sentimento que a cruz te evoca? O que esse sentimento trabalha dentro de você? Então é isso que a gente vai discutir hoje. Como é que a cruz, como é que a gente avalia a cruz a partir do mundo hoje? Como a gente repensa a cruz hoje? Então a primeira coisa que eu quero falar é sobre o sinal da cruz. Vocês já observaram como é que a gente faz tudo no automático? A gente faz o sinal da cruz e já não sabemos nem mais por que estão fazendo. É automático entrar no trabalho, entrar em casa, sair de algum lugar, entrar no carro, fazer o sinal da cruz, mas não sabemos nem por que estamos fazendo. Na verdade, quando a gente entra num restaurante, vai jantar ou vai almoçar e fazemos o sinal da cruz, nós fazemos uma declaração de que cremos em Deus. Mas às vezes a gente faz tão automático, não é? Essa declaração, esse compromisso, quando eu afirmo que eu faço essa confissão pública, muita gente já morreu por isso. Há muito tempo atrás, muita gente já morreu porque fazia o sinal da cruz. Mas nós fazemos isso e muitas vezes automaticamente. Porque quando eu faço o sinal da cruz, então quando a gente vai ouvir o Evangelho, que a gente faz o sinal da cruz na testa, nos lábios e no coração. O que isso significa? Que o meu pensar, o meu falar e o meu sentir é para ser dirigido pelas palavras do Senhor. Tem sido assim? Não. A gente entra no carro, faz o sinal da cruz e dirigimos como quem está sobre a palavra do Senhor? Xingamos, fechamos. Acabamos de louvar a Deus, amaldiçoamos. Até a última geração daquele que deu aquela fechadinha. Não é? Mas isso acabamos de fazer o sinal da cruz. Entramos no trabalho, fazemos o sinal da cruz e precisamos falar, não é? Trabalhamos de mau humor. Mas acabamos de fazer o sinal da cruz. Então não tem coerência. É preciso, antes de fazer o sinal da cruz externo, fazer ele interno. Isso a gente não compreende. Quando a gente reúne para a missa, o padre inicia com o sinal da cruz. Quando estamos diante do ofertório, que ele faz o sinal da cruz, ali que ele vai consagrar o pão e o vinho, ele faz o sinal da cruz para que aquilo seja transformado no corpo e sangue de Cristo. E se a minha vida está na cruz, está também no altar, é para ela ser transformada. E quando o padre nos abençoa para poder ir embora, ele faz o sinal da cruz, para que a gente volte lá para a nossa rotina, para o nosso cotidiano, para que a gente possa levar a bênção e que a gente possa transformar e dar uma vida de frutos. Está vendo como é que a gente faz isso tudo no automático? Olha que lindo o que Romano Guardini escreveu sobre o sinal da cruz há tanto tempo, não é? E ele fala que a gente deveria fazer o sinal da cruz antes da oração, para que ela nos ordene e concentre, para que ela reúna pensamentos, coração e vontade em Deus. Depois da oração, para que permaneça em nós o que Deus nos deu. Na tentação, para que Ele nos fortaleça. No perigo, para que Ele nos proteja. Na bênção, para que a abundância da vida divina seja inserida em nossa alma e para que ela tudo fertilize e consagre. Tenho certeza que a partir de hoje, a hora que vocês forem fazer o sinal da cruz, vocês vão lembrar as consequências de a partir do sinal da cruz. Né? O nosso exterior tem que revelar o nosso interior. Então nós precisamos, a gente confessa publicamente que cremos, mas as nossas atitudes têm que revelar aquilo que cremos.
Quando a gente vai estudar a cruz, a teologia da cruz na Bíblia, é uma teologia rica, difícil, e nós vamos, se a gente for avaliar a teologia da cruz no Novo Testamento, nós vamos avaliar sobre Paulo, sobre os evangelistas e sobre João. Claro que se eu for comentar de cada um deles aqui, cada um deles é um seminário. Mas eu quero comentar de um. Né? Porque para Paulo, o significado da cruz, a cruz era a força e a sabedoria de Deus. Para Marcos, Mateus e Lucas, era o sinal da salvação. E para João, é tão diferente. Né? Para João, a cruz é a plenificação da encarnação. Né? É quando o amor misericordioso de Deus fica absolutamente visível. Absolutamente. E se a gente lê aqui em João, capítulo 12, versículo 32, quando Jesus diz, e quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Então, João, na verdade, ele nos faz um convite a experimentar o amor de Deus. A olhar para a cruz e ver o amor de Deus. E experimentar um amor que até agora às vezes a gente não experimentou. Um amor incondicional. Um amor que vai até o meu pé. Um amor que vai até a poeira do meu pé. Um amor que pega tudo em mim. Um amor que me assume inteira, até naquilo que eu não gostaria que ele assumisse. Um amor que perpassa toda a minha vida. Um amor que me sustenta. Esse é o amor que João lê na cruz, né? Esse amor que Deus nos ama por inteiro. E João mostra uma coisa tão linda, né? Que Jesus quando está na cruz, depois vocês façam essa experiência em casa. Jesus abre os braços. Experimente abrir os braços na posição de cruz. E você verá como que você tira qualquer proteção sua. Você não tem como se defender mais. Então Jesus faz uma profunda entrega. Fique com os braços abertos um segundo e você verá se você tem condição de se defender. Você não se defende mais de nada. Você está completamente entregue. E às vezes a gente precisa entender que amor é entregar. E às vezes as nossas relações não dão certo porque a gente não se entrega no amor. Quantos casais não conseguem caminhar porque não há uma entrega? Se eu não me entrego, a gente olha para Jesus e vê completa entrega. Ele se entregou completamente ao Pai. E aí ele permite que nós possamos ir junto dele até o Pai. Através dele. Na hora que vocês estiverem com o braço aberto, manda outra pessoa conscientemente vir andando em sua direção. E você vai ver como é que você não tem mais condição de se defender. Mas também a gente vai aprendendo que a gente não tem medo mais de poder ser ferido. Porque sem Jesus não pode ter medo. Porque se a gente tiver medo de ser ferido, a gente não pode amar. O amor verdadeiro, a gente pode ser ferido. E Jesus não teve esse medo. Porque se ele tivesse, ele não teria feito isso por nós. Ele fez uma entrega absoluta, inteira dele, por nós. Então é esse convite que João nos coloca. A entender que nele, por esse amor, a nossa vida é transformada. A morte é transformada em vida. Ali o abandono de Jesus é transformado também. Tudo na nossa vida, o nosso abandono, a nossa solidão é transformada pela presença do Senhor conosco. Que a nossa dor é transformada em alegria, em bálsamo. Deus transforma pelo amor. Ele transforma. Mas isso é um convite a experimentar. E hoje, quando a gente vê a cruz hoje, não é? A cruz hoje, ela me mostra, e eu quero comentar 3 coisas que a cruz de Cristo hoje nos lembra. E a primeira coisa que eu quero comentar, que a cruz hoje, ela, quando a gente olha para a cruz de Cristo, ela é um protesto contra o esquecimento do sofrimento. Porque nós estamos vivendo uma cultura tão progressista, que falar de dor e de sofrimento é impossível. Porque a situação está de uma forma que a pessoa que sofre, ela não encontra espaço na sociedade. É proibido sofrer. A cultura é só do sucesso, do êxito. Como se a gente tivesse a ilusão de que a vida poderia ser assim. Então eu fico observando que a morte ela é muito mais universal do que a vida. Porque morrer todos vamos. Mas tem algumas pessoas que não conseguem viver porque alguma coisa dentro delas já está morta.
e elas não conseguem refazer a vida. Então, existe um protesto. Nós temos que olhar para isso e eu não posso me esquecer do meu irmão que sofre. Eu tenho que olhar para a cruz de Cristo e ela tem que me relembrar aquele que eu estou aqui do lado. Aquele que eu estou vendo. Eu não posso ignorar a dor do meu irmão. Então tem pessoas que choram profundamente na Sexta-feira Santa, olha para a cruz de Cristo e só vê dor e sofrimento, mas é incapaz de ver o sofrimento que está do lado. Isso está errado. Isso é uma coisa tão forte, né, que foi escrito há uns anos atrás, um documento na Alemanha, eu trouxe um trecho desse documento. O documento chama Nossa Esperança, ele é um documento do Sínodo Comum das Dioceses da República Federal da Alemanha, que, falando sobre essa mensagem provocadora da cruz, o que a cruz não me permite? Quando eu olho para a cruz de Jesus, o que ela não me permite? Ela não me permite que eu esqueça a história de paixão anônima do mundo. Porque às vezes eu olho só para a paixão de Cristo e resumo nisso. Ela não me permite que eu deixe de ver as muitas cruzes no mundo ao olhar somente para a cruz de Deus. Que silenciemos ao falar só de sua paixão, que eu cale sobre as torturas, sobre as incontadas aniquilações sem nome, do sofrimento sufocado sem voz, da perseguição de inúmeras pessoas que em nosso século e no ambiente do poder de sistemas fascistas ou comunistas são torturadas até a morte por causa de sua fé, sua raça ou sua orientação política. Não me deixe esquecer das crianças perseguidas desde os tempos de Herodes até Auschwitz e aos tempos mais recentes. Então a cruz de Cristo, ela não me permite esquecer que tem sofrimento no mundo, mas também que tem esperança. Porque Jesus, eu gostaria que depois vocês gravassem um trechinho de Gênesis, capítulo 1, versículo 5. Porque Jesus não veio para aumentar o sofrimento do mundo, mas ele veio para transformar essa dor. E é isso que quando eu olho para a cruz, eu tenho que ler junto ressurreição. Eu tenho que ler junto transformação. Porque senão ela vai esvaziar. Eu tenho que ver que Deus me deu um sentido e me dá força para superar a dor. Então a gente entende que sem Deus, é muito interessante a leitura nossa, humana, e a leitura da Bíblia. Que sem Deus a nossa vida começa, o dia começa de manhã, quando o dia amanhece, e encerra na noite. Muitas vezes tem pessoas que estão só na noite, na treva. Com Deus não. Com Deus o meu dia começa na tarde, noite e termina de manhã. E numa manhã que não tem ocaso. Isso está escrito em Gênesis quando Deus cria. Vocês podem olhar em Gênesis capítulo 1, versículo 5, que fala assim: houve uma tarde e uma manhã. Não é à toa que Jesus morreu à tarde e ressuscitou de manhã. É porque é a simbologia do que a gente é transformado, do que uma coisa passa para outra. É isso que nós temos que entender. Não é para parar no sofrimento, o sofrimento não tem a última palavra. E é isso que ele vem mostrar aqui. Que a nossa vida com ele toda tem um sentido. Depois vocês leem Gênesis e toda essa criação e vocês vão ver como é que começa de tarde para manhã. É assim que ele nos faz, ele nos recria. Deus nos pega na miséria que estamos e nos transforma. E nos dá uma luz sem ocaso, quer dizer, um dia que não acaba. Porque diante dele, nada acaba. Mas Deus também, né, ele tem um outro protesto, né, que é o protesto contra toda absolutização. Nós temos que entender que a última palavra no mundo não é a do homem. Que esse mundo tem um Deus, que é o dono dele. E aí eu trouxe um outro trecho muito interessante, que isso aconteceu na Alemanha em 1995, quando a Corte Constitucional Federal da Alemanha decidiu que as cruzes nas paredes das salas de aula da Baviera violavam a Constituição alemã. E resolveram tirar as cruzes. E isso fez um grito de indignação em toda a Alemanha. E quem escreveu um trecho do que eu vou ler aqui para vocês
Não foi ninguém com orientação cristã, mas foi uma jornalista, editora-chefe do jornal, que traduzido no alemão, o jornal Tempo, escreveu isso lá, em 25 de agosto de 95, sobre essa atitude de retirar das salas de aula a cruz. Preste atenção no que é dito, se não é absolutamente atual. É importante ter diante dos olhos o símbolo do divino, que num tempo em que o ser humano está firmemente convicto de sua onipotência, lembra-lhe que existe algo que está acima de sua razão. O poder é suportável somente quando é restrito por máximas éticas. No mundo, porém, onde a produção, o consumo, o empenho e o dinheiro estão no centro, essas máximas foram empurradas para a margem. Por isso, experimentamos hoje como a conduta fica cada vez mais brutal, como a violência e a corrupção se tornam meios corriqueiros no cotidiano. Nenhuma sociedade pode sobreviver sem um consenso ético mínimo. Quando cada um cultiva somente seu egoísmo, a sociedade acaba diluindo-se, ela se esfarela. Neste mundo distante de Deus, no qual o ser humano sofre com sua alienação, os símbolos são absolutamente indispensáveis. O ser humano só se torna humano quando ele é capaz de olhar além dele. Quando ele consegue perceber que ele precisa transcender. Que existe algo além de nós. Muito maior que nós. Mas é muito. Alguém que dá sentido a tudo isso. Então, esse trecho escrito por uma editora, por uma jornalista não cristã, é para nos fazer pensar como é que tem sido a nossa atitude diante de todas essas coisas, Como é que nós temos reagido diante desses símbolos, Talvez a gente não reaja porque a gente não conheça. Ou não tenha noção ainda de tudo isso, E a outra coisa que eu quero discutir com vocês é como que a cruz de Cristo nos revela a imagem do verdadeiro ser humano. É preciso que Jesus tenha encarnado para nos ensinar a ser humano. E vocês observem a cruz. Ela tem um sentido vertical e um sentido horizontal. O sentido vertical é para nos lembrar que nós estamos guardados e arraigados na terra, no chão, que é exatamente tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que me formou, Toda a minha história, toda a minha individualidade, toda a nossa história está ali fincado, nós somos terra. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos, porque não repousamos em nós repousamos em Deus. Então nós precisamos do olhar para cima, para transcender. Nós precisamos de ser tocados pela graça de Deus. Para que a gente possa aceitar que dentro de nós a gente vive tantos opostos, tanta contradição. E nós só vamos entender isto, quando Deus nos ajudar, pela graça dele, a não acabar com os opostos, mas a integrar terra e céu. Porque por mais que eu reze, eu não posso voar para o céu. Eu estou na terra. Eu estou inserida na terra. E eu preciso viver aqui como quem é cidadão do céu, como diz São Paulo. Então a cruz, ela me chama para isso. Ela me chama porque o meu ser precisa da transcendência. Eu preciso estar ligado em Deus para ser renovado e para ser restaurado. Mas ao mesmo tempo a cruz me mostra o meu sentido horizontal e fala, mas você está envolvido com o seu irmão. E vocês têm influência na minha vida como eu tenho influência na vida de vocês. Tudo depende de como é que eu levo essa influência. O que irradia de você? O que você está deixando na vida dos outros? Que rastro você deixa? Que rastro você deixou hoje? Você deixou hoje um rastro de amor, solidariedade? Ou você deixou hoje um rastro brutal? Um rastro que você foi frio, indiferente, não teve a menor compaixão com quem você encontrou? Que de humano você deixou hoje? O que foi trabalhado hoje? Então entender que esses opostos, que essas contradições estão em mim. E que ao mesmo tempo eu tenho sombras, mas eu tenho luz.
que eu tenho pecado e eu tenho santidade. Entender tudo isso, que isso tem que ser trabalhado, e é Deus que trabalha, mesmo quando eu não quero ver, porque isso às vezes arranha a minha imagem. Mas Deus quer trabalhar tudo em nós. Esse é o convite, não é? Deus quer integrar todos esses opostos em nós. E quer vir mesmo a cada dia nos contrariar, não é? Porque quando a gente se bate com a vontade de Deus, não é fácil. Mas aí a gente entende que está no caminho, porque a nossa vida tem altos e baixos. E às vezes a gente acha que já caminhou demais com Deus. Nós já estamos longe com Ele, até que a vontade dele chega. E quando é ver Ele nos puxa, você dá um passo para frente e você descobre que deu 10 para trás. Que você achou que estava caminhando muito bem do ponto de vista espiritual e fala, quer ver? Andou nada. Andou nada. Quando Ele te tira do seu trilho, do seu caminho, e fala, não é isso que eu quero de você, está disposta? Quando eu desejo profundamente uma coisa e na minha vida está acontecendo outra. E eu vou tendo que trabalhar dentro da minha vida quem é o Senhor. Então cada dia que essa parte da cruz vai batendo em mim, isso vai me trabalhando. Quem é verdadeiramente seu Senhor? A gente vai descobrindo isso quando a gente vai confrontando a nossa vontade com a vontade dele. Para ver exatamente a que eu estou disposta pelo Senhor. Será que eu teria diante do Pai a mesma obediência que teve Jesus? Né, de assumir tudo na nossa vida. Será que a gente tem essa obediência? Será que a gente quer realmente ouvir a vontade do Pai e caminhar? Ou será que isso é bem mais ou menos ainda para nós? Porque a gente vive num mundo de uma ilusão que a gente acha que o sofrimento é só do outro. E realmente a única dor que não dói é a dor do outro. Não é? Porque a dor, quando chega em nós, dói. E a dor vai chegar, o sofrimento vai chegar para cada um de nós. Isso é uma coisa que a gente não escapa. Mas quando também eu olho para a cruz e avalio toda a minha vida, toda a minha parte humana, que eu estou aqui no chão e que eu gostaria de estar na terra, que eu gostaria de caminhar de um jeito melhor, eu olho para a cruz e vejo também a minha morte. E eu preciso saber dizer sim à morte. E a gente tem muita dificuldade disso. Porque, na verdade, a gente não aprendeu a viver hoje. A gente não aprendeu a viver agora. A gente não aprendeu a viver o minuto. Não aprendeu a viver o instante. Porque quando eu penso na morte, eu tenho que aprender a viver uma vida muito mais intensa. Então, quando eu penso na morte, ela, já falei com vocês mais de uma vez, ela é uma pedagoga. Ela não ensina a morrer, ela ensina a viver. Fala, aproveite o dia. Aproveite a vida, aproveite as coisas que te acontecem. Aproveite esse momento, não repetirá. Não repetirá. Não desperdice o tempo, não jogue conversa fora. Esteja junto, esteja inteiro com o outro. Abrace inteiro, converse inteiro. Mas isso é um desafio? Porque a gente sempre quer pular essas coisas. Né? A gente percebe isso quando a gente começa a desviar das pessoas que perderam alguém. Né? A gente fala, não sei o que eu vou falar. Aquela pessoa está sofrendo, não sei o que eu vou dizer a ela. Por que não damos conta de dizer nada? Por quê? Porque o nosso coração está vazio. Porque, na verdade, não cremos naquilo que Jesus falou. Não experimentamos, não tivemos que passar por tudo isso, né? Ainda talvez a gente não tenha vivido, né, um momento de tamanha dor na vida, que a gente tenha vivido de verdade aquilo que Jesus falou sobre o sofrimento. Então, quando a gente vai lá em Romanos, né, quando Jesus, na carta de São Paulo aos Romanos, quando São Paulo fala que quando Jesus ele é crucificado, o nosso velho homem está crucificado. Que, na verdade, quando Jesus nos desafia para viver esse amor, o homem velho está crucificado. Mas como é que eu vivo uma conversão autêntica? Né? Como é que eu sei que o meu pecado ficou na cruz? Se eu tenho uma transformação de vida. Porque se eu não tenho uma transformação de vida, eu também ainda não me converti. Ainda estou mais ou menos dividido. E eu olho para essa cruz, eu tenho só mais medo do que amor. Então eu ainda não entendi direito as coisas que Jesus colocou. Eu ainda não entendi essa frase lá em João 8:11, quando ele recebe aquela mulher pecadora, ele fala que se ninguém te condenou, também não te condena. Ele fala com ela uma frase, vai, não peques mais. Essa frase é para nós. Né? A partir do momento que a gente toma consciência do amor de Deus por nós, consciência de que eu tenho uma nova proposta a partir da cruz, de uma vida transformada em Deus.
de uma vida verdadeiramente humana, e é Ele que nos ensina a ser verdadeiramente humanos, a verdadeiramente comprometidos com o irmão. Verdadeiramente comprometidos. A dor do outro tem que me incomodar. Eu tenho que ir ao encontro do outro. Nem às vezes a gente pula o outro, porque temos medo de se comprometer. Né? E a gente ainda às vezes não entendeu, né? Isso que Jesus, que está escrito em capítulo 6 aqui, de Romanos, no versículo 9, ele fala, a morte não tem mais nenhum domínio sobre Deus, né? Que uma vez que Jesus ressuscitou, a morte não tem mais nenhum domínio sobre ele. Mas será que nós também cremos que a morte não terá mais nenhum domínio sobre nós? Porque ele já venceu a morte por nós? Será que isso é uma coisa que você crê de verdade? Porque isso determina a nossa caminhada. É só por isso que nós estamos aqui reunidos, porque Jesus ressuscitou. Senão não estaríamos aqui. Hoje, quando eu saí do CTI, encontrei com a mãe de uma criança que... A criança morreu no domingo no CTI. E eu não tive com ela, porque esse fim de semana eu não trabalhei lá. E quando eu a vi, ela tentou se esconder, eu fui lá, abracei. Falei com ela, eu não estive com você domingo. E eu queria te dar o meu abraço. E ela está lá porque o outro filho está internado. Né? Geralmente, a solidão e a tristeza numa hora dessa ainda fica pior sozinha lá, não é? E ela me disse, me desculpa estar vindo aqui na porta do CTI, porque eu venho aqui porque eu tenho a sensação de que ele está aqui. Então eu venho ter certeza de que ele ainda está. Eu abracei ela, falei, você crê naquilo que Jesus disse? Você crê que verdadeiramente a morte não tem poder sobre nós mais? Que seu filho vive, ele vive com Deus, e que um dia você irá revê-lo? Você crê? E ela me abraçou e falou comigo, doutora, essa dor é para sempre? Falei, para sempre é muito. Não é para sempre, porque para sempre nós vamos estar com Deus. E você vai estar lá com Ele. E disse a ela, vem aqui amanhã, você está sozinha aqui na Santa Casa, vem aqui, levei ela diante da secretária, falei, quando ela chegar aqui amanhã, manda me buscar lá dentro. Falei, vamos assentar, nós duas, vamos tomar um café, vamos conversar, vamos falar sobre a morte, na verdade nós vamos falar sobre a vida. Vamos falar do sentido da nossa caminhada, daquilo que você crê, daquilo que vai te conduzir. Vamos rever essa caminhada. Baseado nisso, falei com ela, você crê de verdade ou você nunca pensou sobre isso, não é? Ela é muito simplesinha, me ouviu, chorou, me abraçou. E falou, mas eu creio, doutora. Falei, creia. Porque não creia, não porque você sempre acreditou em tudo que eu falei em relação ao seu filho, mas creia porque não sou eu que digo isso. Quem disse isso, quem atesta isso, não sou eu, foi Jesus. Ele que disse, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E ele pergunta, crês tu isso? Mas às vezes a gente só enfrenta isso, só para pensar nisso quando a gente está diante da nossa própria morte. Ou quando a morte de alguém muito precioso para nós. É que você olha e fala, ele não morrerá. Porque a morte não tem mais nenhum domínio sobre ele. E não terá nenhum domínio sobre nós. Mas isso é uma coisa que tem que estar gravada no nosso coração. Isso é uma coisa que a gente tem que caminhar com essa certeza. Porque o nosso passo é outro. Porque aí, nenhuma situação mais me põe medo. Se eu estou vivendo, eu vivo para ele. Se eu morro, eu estou nos braços dele, está tudo certo. Mas isso eu tenho que ter certeza. Eu tenho que ter um passo firme. Por isso que a gente olha tanto para a cruz. Porque a última palavra não é de ninguém a não ser do Senhor. A última palavra é dele. E quando eu converso com os pais do CTI, eu falo com eles, não olhe para mim, olhe para a cruz. Olhe para a cruz porque é o sinal da nossa esperança. E quando eu olho para a cruz, eu tenho certeza que toda situação pode ser transformada. Eu olho para a cruz e vejo esperança. E tenho certeza que nada é impossível. Jesus ressuscitou. Nada é impossível. Nada. Hoje eu recebi uma visita de uma criança que veio nos ver, que eu cheguei a contar o caso dela aqui, de uma mãe que, quando a criança estava gravíssima, se ajoelhou e disse, Jesus, me dê a oportunidade de criar um filho Down, porque todos os meus outros são perfeitos. Ela hoje chegou lá no CTI fazendo uma festa, nós acreditávamos que ela fosse morrer umas 3 vezes.
mais ou menos, né? O dia das mães do ano passado foi uma luta para essa mãe e vi ela dando risada lá no CTI, brincando com todo mundo, dando colo, pedindo colo. É sem preço. E eu falei com essa mãe, né? Mais uma vez eu te agradeço pela sua fé, que nos sustentou. Foi a fé dela que sustentou a equipe a lutar por aquela menina que era tão miudinha, tão magrinha, e hoje está um tourinho, né? Curada, correndo. Né? Então são coisas que a gente olha para a cruz e fala, nada é impossível. Nada. Mas é nada. Antes de eu terminar, eu quero terminar com duas coisas. Duas coisas para a gente poder pensar. Primeira coisa que eu queria que vocês olhassem para a cruz, mas olhassem tão profundamente para a cruz, como talvez vocês nunca tivessem olhado. E que vocês não vissem dor ali, mas vissem amor. E entendessem o que é amor por você. Às vezes você nunca olhou para a cruz e nunca entendeu que ele fez isso por você. Quando a gente pensa isso, a gente sente um frio na espinha. Fala, ele fez isso por amor a mim, miserável. Sim. A mim que sou um pó. Sim. A mim que não estou valendo nada. Sim. Que tenho todos os pecados. Mas mesmo assim ele nos ama. Ele nos ama do jeito que estamos para nos colocar daquele jeito que somos. Mas que só ele e o Pai conhecem. Ele quer nos transformar. Para isso, ele nos quer para a eternidade com ele. Vocês já pensaram nisso? Que nós vamos viver eternamente com ele? Vocês já pensaram? Que proposta é essa de Deus na nossa vida? Quando eu penso nisso, eu falo com o pessoal, vamos esquecer o cansaço, né, gente? Vamos dançar, não é? Há uma proposta maravilhosa. Há uma proposta sem preço na nossa vida. Viver com o Senhor eternamente. Eternamente. Então não há sofrimento, não há dor que possa me tirar isso. Nada me tira da mão de Deus mais. Nada. Nenhum de nós sairá da mão de Deus, só se quisermos. Mas se depender dele, eternamente estaremos com ele. Então, por pior que seja o que você estiver vivendo hoje, não há nenhuma situação que não possa ser transformada pelo amor. Nenhuma. Então, passem a olhar para a cruz e falem, quanto amor, Senhor, por mim. E claro que um amor desse tem que ter uma resposta, nossa. Claro, que você vai olhar para ele e falar assim, se eu vejo tanto amor, Senhor, o que eu tenho que fazer? Né? Porque o amor dele é incondicional. Ele não nos pede nada. Ele não nos amou por nenhuma coisa bonitinha que fizemos. Por nada disso. Ele nos amou simplesmente porque ele não conhece outra forma. Né? Ele não conhece outro verbo. Né? Ele não conhece outro verbo a não ser amar. Quero que vocês, além de olhar muito para a cruz, quero que vocês abram o ouvido. Que Jesus tem uma palavra para nos dizer. Só uma. Jesus forma uma palavra com 7 letras. Não são as 7 palavras que ele disse na cruz. É uma palavra que Jesus quer sussurrar para nós. Ele quer falar no ouvido de cada um, porque ele ali na cruz, ele não consegue falar alto. Então por isso a gente precisa calar, silenciar, ficar atento, olhar bem no olhinho dele, que nós vamos ver a boquinha dele falando para nós. São 7 letras que vai formar o que Deus tem pedido e que transforma toda a nossa vida. A palavra que Deus tem para cada um de nós hoje é amai-vos. E é só isso. Prestem atenção nessa palavra que ele sussurra agora no nosso ouvido. Amai-vos. Essa é a resposta que nós damos a tanto amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus.